Eu vou contar para vocês a lenda de Sita, tá? A lenda de Sita é o seguinte: antigamente os impérios, né, eles conquistavam territórios, eles lutavam em outras guerras para conquistar territórios, tá? Assim aconteceu muito com o Império Romano, com o Império Grego, né, com a Pérsia. E na Índia também eles costumavam tentar, né, com os seus exércitos, conquistar esses territórios. E o Rajá, o rei indiano, tá, ele estava muito triste porque ele tinha perdido seu filho numa dessas batalhas. Não havia nada que pudesse alegrá-lo. Até que um dia surgiu por lá um Brahmane, um sábio chamado Sita, tá? E o Sita, ele apresentou pro rei, pro Rajá, um jogo, tá? E esse jogo voltou a dar alegria pro rei, tá? Ele gostou tanto do jogo, ele achou o jogo tão interessante, que esse jogo voltou a dar alegria pro rei. Então o rei resolveu dar uma recompensa pro Sita. E essa recompensa era o seguinte: deixa eu pegar aqui o tabuleiro para vocês entenderem melhor. O rei falou o seguinte pro Sita: ó, você pode pedir o que você quiser. Só que o rei era um pouco arrogante, tá? O Rajá era um pouco arrogante. E o Sita resolveu dar uma lição de humildade no rei. Então ele fez o seguinte pedido, que a princípio parecia ser muito simples. Ele pediu para que o rei colocasse 1 grão de trigo na primeira casa do tabuleiro e colocasse o dobro, 2 grãos de trigo, na segunda casa do tabuleiro. Em seguida, o dobro, 4 grãos de trigo, na terceira casa do tabuleiro. E o dobro, quanto que é o dobro de 4? 8 grãos de trigo na quarta casa do tabuleiro. O dobro de 8 na quinta casa, 16. E assim por diante, 32, 74. E assim por diante até chegar na 64ª casa. Então o rei falou: só dá um tempinho, porque meus matemáticos, eles vão calcular, tá? Para a gente poder recolher as sacas de trigo para poder te entregar. Aí o rei pediu para os matemáticos fossem fazer o cálculo, né, tudo mais. Quando eles fizeram o cálculo, eles voltaram apavorados para o rei. Falou o seguinte: nem que a Índia plantasse trigo durante 100 anos, eles conseguiriam pagar a recompensa do Sita. Nem que plantassem trigo dando 2 voltas na face da terra, eles conseguiriam pagar o Sita. Era um número, fiquem abismados com esse número. Olha o número que deu a conta. Não vou pedir para vocês fazerem essa conta, tá? Porque essa conta é bem complicada. Quem está dizendo aí? 5 quilhões. Não é bem isso aí não. Olha só, eu vou pôr o número aqui, ó. Não, não é um monte de zero. Que número que é isso aqui? 18.446, né? Calma aí. Tem mais número aqui. Então vamos contar aqui, ó. Aqui é 1000. Aqui já é milhão. Bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Então é um número tão imenso que está na casa do quintilhão. Fica até difícil a gente ler esse número. Mas nem vou pedir para vocês lerem esse número. E também é bem difícil de calcular esse número, tá? Não é tão difícil que usando uma formulazinha que lá no ensino médio vocês vão aprender, que é a fórmula da PG. Eu estou falando disso, vocês vão ver como o xadrez está relacionado com a matemática também, tá? Então, gente, o rei, ele percebeu que ele não teria como pagar o Sita. E a própria invenção do jogo de xadrez pagava, no caso seria uma recompensa para ele. O Sita já estava contente com a própria invenção do jogo de xadrez. Ele já estava bem feliz, tá? O jogo que o Sita, que o sábio Sita apresentou para o rei foi esse daqui, tá? Eu sei que é bem diferente do que vocês já conhecem, tá? Mas esse jogo aqui se chamava Chaturanga, tá? E ele era também o Chaturanga porque o significado de Chaturanga significa o jogo dos 4 membros, uma por cada exército, tá? E nesse exército, eu vou ter a dama aqui, mas essa dama representa o Rajá, tá? Esse exército aqui era composto de um Rajá, né, que hoje é o rei, o bispo, que não era bispo, né, era o elefante, que o elefante é um animal sagrado na Índia, ele fazia parte do jogo de xadrez. O elefante, o cavalo, e não era torre que se chamava, ele chamava o carro de combate. Porque na verdade essas figuras representavam os elementos de guerra da Índia, tá? E os soldados, tá? Os soldados que também são os peões de hoje. Então ela jogava por 4 membros, eram 4 cores diferentes, eram as brancas, as negras
e tinha mais outras duas cores diferentes. E esse jogo, ele tinha um pouquinho de diferença do xadrez, tá? Porque é o seguinte, ele tinha um dado também. Esse dado era jogado e era sorteado a peça que ia ser jogada e o número de casas que a peça ia andar. Então tinha bastante estratégia, mas tinha um pouquinho de sorte também nesse jogo. Aí com a evolução desse jogo, né, esse jogo acabou indo lá para a Pérsia. Na Pérsia recebeu várias modificações já também. Na Arábia, o xadrez também recebeu algumas modificações. E quando ele foi para a Europa, ele tomou o formato que tem hoje, que vocês já conhecem, né, que a posição inicial das peças é essa daqui, né? Eu vou pôr as brancas aqui. Na verdade, dobrou o número de soldados, né? Ficou em 8 soldados. Sumiu a figura do elefante e passou a ser bispo. Por que bispo? Porque o bispo é um representante da igreja, que na Idade Média a igreja tinha um grande poder lá na Europa. Então ficou aparecendo uma figura da igreja. E como tinha a sociedade monárquica na Europa, na maioria dos países, onde tinha o rei, e automaticamente quem se casava com o rei se tornava quem? Quem se casava com o rei se tornava a rainha. Então surgiu a figura da rainha, que a gente costuma chamar de dama, tá? O jogador de xadrez costuma chamar de dama, porque ela tem grande poder no jogo também. Você sabe o movimento da dama, você sabe que ela é muito poderosa no jogo, né? E os bispos, sempre 2 cavalos, e continuou sendo cavalo, já era na Índia cavalo, continuou sendo cavalo, e em vez de carros de combate, passou a ser torre. Por que torre? Porque eles moravam nos castelos, né? Tinham imensos castelos. Até hoje, para quem um dia de repente tiver a oportunidade de pesquisar na internet, né? Toda cidade na Europa tem um castelo. Os menores que sejam, mas tem um castelinho lá. Então a torre é uma figura que até hoje ela retrata a história da época medieval, tá? Da época onde começaram os castelos.